Gente, boa tarde. Meu nome é Annalise, eu sou responsável pelo Departamento de Contabilidade do INEM. E esse ano a gente veio com o tema das principais mudanças na contabilidade, porque a partir de 2014 já vai ter mudanças que o município vai ter que fazer. Então, pelo tempo, contamos novamente com o Milton, que é o conselheiro do CFC. Queria agradecer novamente, então sempre disponível, sempre que a gente convida, ele vem prontamente. E agradecer também a Rufi, ela é a contadora do município de Belo Horizonte, ela vai passar para vocês a experiência de Belo Horizonte enquanto a implantação das novas normas. Tá? Espero que vocês aproveitem, são duas pessoas de alto conhecimento. E uma boa tarde. E eu queria falar só uma observação. O ar-condicionado, ou ele fica ligado, ou ele fica desligado, não tem meio termo. Então, algumas pessoas preferiram desligar o ar e manter a porta aberta, porque está muito frio. Ok? Então, uma boa tarde. Boa tarde. Obrigado, Annalise. Bom, nessa fala de hoje, mais uma vez, agradeço a oportunidade que é dada ao Conselho Regional de Contabilidade para falar sobre um tema adequado à nossa profissão contábil. E também, hoje, vou dividir a minha fala com a Lucy, porque nós temos os primos pobres e os primos ricos, Então, eu vou falar em nome dos municípios pobres lá no interior de Minas e vou deixar a Lucy falar da capital, dos municípios ricos. Mas hoje, tanto eu quanto a Lucy gostaríamos de falar aqui em nome do grupo de trabalho da administração pública, aliás, da contabilidade pública, do qual eu sou coordenador dentro do CRC, Conselho Regional de Contabilidade. Estão presentes aqui eu como coordenador, Lucy e o Alessandro como membro. Lucy, fica de pé para o pessoal te ver lá. Não é tão longe, mas ainda vai falar com vocês, Então, nós estamos aqui representando o grupo de trabalho. Nós temos um grupo onde vocês poderão estar contando com apoio, sugerindo temas, sugerindo eventos para a região de vocês. Estamos lá para receber essas reivindicações. Lembrando que o grupo não decide o que vai ser feito em nome da classe, sim, o Conselho Diretor do Conselho Regional. Mas nós somos o portador dessas informações. Muito bem. Nós, só para dar uma introdução no que nós vamos falar, nós já estamos vivendo há alguns anos, já há uns 4 anos, e eu já estou ouvindo falar das normas internacionais de contabilidade aplicada ao setor público. São as IPSAS. Lógico que, oriundos das IPSAS, surgiram as normas brasileiras de contabilidade aplicada ao setor público, que foram publicadas pelo Conselho Federal de Contabilidade. Eu sempre me perguntava como nós poderíamos ter uma evolução da contabilidade pública se era a Secretaria do Tesouro Nacional que regulamentava e publicava atos normativos sobre a contabilidade aplicada ao setor público. Então, a partir de agora, nós temos realmente um órgão que faz jus pela responsabilidade da publicação das normas brasileiras de contabilidade pública. E é bom lembrar também que, apesar de ter sido falado a nível de congressos nacionais e congressos internacionais, que as IPSAS não são, as normas brasileiras de contabilidade não são traduções das IPSAS. Na verdade, nós estamos falando de convergências. Quando a gente fala de convergências, as normas estão sendo adequadas à nossa legislação, à nossa realidade, que nós temos uma nação, um país de direito, que nós temos que ser coerentes nas normas que são expedidas. Então, nós podemos dizer que a contabilidade aplicada ao setor público não está sendo reinventada. Não é verdade, ela não está sendo reinventada, ela já existe. Que a Lei 4.320 está sendo revogada também não é verdade. A Lei 4.320 continua valendo até que tenha um projeto substitutivo à norma que está aí.
As normas estabelecidas pela Lei Complementar 101 continuam valendo, obviamente. A contabilidade não está entrando em momento algum de confronto a essas normas. O que nós estamos visualizando na realidade que nós vivenciamos nos municípios, em especial os municípios de 30 mil habitantes para baixo, é uma quebra de paradigmas, é uma mudança de cultura dos gestores, uma mudança de cultura dos servidores. E isso ficou muito evidente quando surgiu a figura do SICOM. Tem municípios que chega o dia de enviar o SICOM, você vê servidores plantando bananeira para a prefeitura, até chorando nos corredores das prefeituras. Que, na verdade, o SICOM ele trouxe um princípio de organização estrutural nos procedimentos administrativos dos municípios. É comum a gente verificar em alguns municípios onde a comissão de licitação, por exemplo, ela atua no processo de capa a capa, quando na verdade ela tem um momento certo de entrar no processo e sair do processo. Então isso se confunde muito com atribuições de cada área. Então, se nós temos um SICOM que envia dados de uma licitação, não significa que aqueles dados é função ou obrigação da comissão de licitação, e nem que aquelas informações de compras é obrigação da área de licitação e sim da cidade de compras. E o controle de frotas não é responsabilidade do setor de compras. E o que é pior, o envio dos dados do SICOM não é obrigação do contador. Todos nós sabemos disso. Isso é responsabilidade da controladoria. Agregar essas informações com um envio, uma remessa de informações única. E aí nós começamos a lidar com a cultura. Aí começa, é o contador que entende isso, manda para ele. E tem uns que começam a dar tiro até na empresa de informática, a culpa não vai porque a culpa é dela. Quando na verdade você pergunta, você fez o controle individual da frota de cada vez? Não, não fizemos não, mas ele quer que o contador, o sistema de informática resolva o problema? Não é por aí. A contabilidade aplicada ao setor público não é nem contabilidade pública mais, tá gente? Quando você for escrever e mencionar, é contabilidade aplicada ao setor público. É assim que estão nas normas. O que nós estamos vivendo nos municípios do interior de Minas, que nós temos um país, na verdade, né, que são 853 municípios e cada um com uma realidade, o que nós estamos vivenciando é que as coisas estão mudando. Coincidentemente, vocês que estão chegando agora, no ano 2013, com esse mandato que está iniciando, vocês são os responsáveis para fazer com que essas mudanças realmente aconteçam. Lembrando que 28 de maio, o Portal da Transparência está aí. O Portal da Transparência, tem gente arrancando os cabelos, né? Como que eu vou fazer para atender aquilo em tempo real? Na verdade, aquelas informações que vocês já produzem, né? E outra coisa, se produzem, por que vocês não podem colocar à disposição do usuário? É porque a cultura é que a administração pública gosta de esconder tudo que faz. É cultura. Se nós chegarmos lá e falarmos assim, eu quero saber quanto ganha fulano, aqui. Qual é a sua? Não vou dar não. E lembrando, só para alertar vocês aqui, se vocês estudarem bem a legislação sobre a Lei Complementar 131, que alterou o artigo 48 da 101, e a Lei de Acesso à Informação, que fala sobre o fornecimento das informações, se vocês não regulamentarem a nível de município, não existe a obrigação de vocês colocarem lá o nome por nome, quanto ganha cada servidor. Não existe a obrigação. Artigo 45 está lá, vocês devem regulamentar isso a nível de município. No entanto, que nós estamos vendo que os próprios tribunais estão já colocando isso à disposição. Isso significa que daqui a pouco alguém fala assim, é obrigado o município a colocar o nome de cada servidor e quanto paga para ele. Daí vocês vão ver. O cara da sala ao lado, o servidor da sala ao lado é o que vai acessar para saber quanto você está ganhando. Você vai acessar para saber quanto ele está ganhando. A princípio vai ser assim, um congestionamento de consultas, mas quando você verificar mesmo, é o cara do lado que está verificando quanto você está ganhando.
E não vai ter fofoca na prefeitura também em relação a isso. Quem vai ficar questionando isso? Bom, o que a contabilidade, o que nós devemos trazer para vocês, eu vou falar uma parte, mas nós não estamos com tempo suficiente para nós entrarmos aqui em cada norma, porque isso já foi falado em congresso, né? Como se deu a origem das convergências. Não vou falar que nós somos o penúltimo continente a aderir às normas internacionais, não vou falar que nós em 2014 somos a vitrine do mundo, e nós já temos uma necessidade de demonstrar um balanço que realmente traga todas as informações, onde o mundo pode ter confiança em investir aqui. Então isso já fica para os congressos, nós não temos tempo para falar disso. O que eu vou falar para vocês é mais dentro de uma realidade dos municípios do interior, em especial o interior de Minas. E eu acho que nós não podemos reclamar dos órgãos responsáveis por divulgação dessas normas, porque o Conselho Federal de Contabilidade, a Secretaria do Tesouro Nacional, os próprios conselhos regionais, as associações de municípios como a AMM, eles têm feito o seu papel. Eventos é o que não falta. O que falta mesmo é a disponibilidade do servidor ou do próprio gestor liberar os servidores para participar, né? E outros fatos também, é o aproveitamento desses eventos. Eu gostaria de chamar o professor Alexandre Boss, que é outro membro do grupo de trabalho, por favor, junte-se aqui ao grupo de trabalho do CRC, conselheiro do CRC de Minas Gerais, também faz parte do grupo de trabalho. Depois, da oportunidade, você até fala sobre, tá? Seja bem-vindo. Então, os órgãos de classe, eles estão realmente fazendo o seu papel. Nós não podemos reclamar que os eventos estão acontecendo. Eu posso falar isso de cadeira, porque eu tenho viajado quase o país inteiro para falar disso. Ontem eu estava lá em Santa Catarina, num evento mais ou menos igual esse, ontem não, hoje, né? Mais ou menos desse porte, e as coisas não estão diferentes do resto do país, do que em Minas Gerais. Nós temos aqui o fervor do SICOM, que de certa forma também já está ajudando a entender um pouco essa estrutura. Então o que nós vamos ver o quê? Qual é a mesma função da contabilidade do município? Aí vem as preocupações. Como que nós vamos começar a mostrar a realidade de cada município? Por exemplo, vocês são contadores do município lá do interior. Vou falar aqui de Resplendor, o controlador está aqui, lá de Viçosa. Qual é o critério para o lançamento de ofício dos tributos municipais? Qual a forma de acompanhamento disso? A contabilidade hoje ela não demonstra isso no seu balanço patrimonial. Quando nós geramos uma folha de pagamento do mês de janeiro, por exemplo, o setor responsável não gera o provisionamento do valor dos encargos que estão sendo gerados dentro daquele próprio exercício. Então, o que as normas vai obrigar o contador a fazer? Ele parar de ser aquele cara que faz empenho. Ele vai ter que parar de fazer empenho. Ele vai ter que parar de ser aquela pessoa que vai fechar movimento mensal todo mês procurando diferença da conta caixa, conta banco. Isso não é mais a função do contador. O contador passa a ter uma função mais nobre, que é de interpretar resultados. Além de interpretar o resultado, ele vai ter que explicar para a sociedade como que ele alcançou aquele resultado através das notas explicativas. Então, o contador que se esconde atrás de uma caixa box de nota de empenho mensal vai ter que mudar de postura. Eu não estou falando isso para denegrir ninguém, não, até pela realidade das coisas que vão acontecer. Então, é diferente daquilo que é demonstrado hoje a função da contabilidade, do setor contábil. Com isso, nós não podemos deixar de aproveitar também a oportunidade de tornar mais nobre o trabalho do profissional da contabilidade no âmbito municipal. Primeira coisa que tem que mudar é achar que um contador só resolve o problema de um município, que não resolve. Tem que descentralizar essas tarefas. E você tem município que tem 5 advogados, não desmerecendo o trabalho do advogado, e tem um contador. E ele está lá há 30 anos. Você perguntar o último curso que ele fez fora, ou uma pós-graduação que ele fez, deve ter 5, 6 anos. De lá para cá as coisas mudaram muito. Então é hora
de apostar no profissionalismo. E não é para assustar ninguém, não é para ficar desesperado, achar que estou fora do mercado, que eu não dou conta, que não consigo. Consegue. Consegue. Basta você estar um pouco aberto às mudanças, que as mudanças vão ocorrer. Bom, lógico, o foco das mudanças é o quê? Patrimônio público. E aí, não precisa vir um especialista falar para vocês que nós temos aí 30, 40 anos que o município abandonou o seu patrimônio. O município não dá atenção ao patrimônio, a não ser que tenha um município que foge à regra. Porque para mim, nas minhas auditorias, nas minhas visitas, eu verifico que nenhum gestor dá atenção devida ao patrimônio, por duas razões. Primeiro, isso não traz benefício político nenhum. E depois que pode implantar um sistema de controle rígido, e quando nós apurarmos o resultado, pode dar um susto, porque a gente vai ver que o patrimônio ele não tem a manutenção devida, ele não tem controle devido. Prova disso que o SICOM está apertando no controle de frotas. E se caso você, contador, estudar as normas direitinho, você vai chegar para o prefeito e falar assim: prefeito, pelo amor de Deus, não compra mais ônibus escolar, não compra mais máquina, não compra mais caminhão. Loca. O prefeito briga, porque a visão do gestor é o seguinte: quanto mais máquina eu colocar na praça da cidade para mostrar que eu estou adquirindo patrimônio, melhor politicamente. Quando na verdade, administrativamente não é. E por que que não é? Porque você compra um ônibus escolar, você tem que contratar um motorista, você tem encargos sociais, você tem seguro obrigatório, você tem manutenção, você tem depreciação. E um detalhe: quando você for colocar isso na ponta do lápis, o serviço prestado com aquele veículo que te dá esse tanto de encargo é 50% pior do que o locado. Então a visão é o seguinte: se eu vou locar, vou ter um serviço de qualidade melhor, eu vou locar. E eu não vou ter depreciação, não vou ter manutenção, não vou ter motorista, não tem nada disso. E um detalhe: o locado você paga pelo tempo que ele está sendo utilizado. Se você levar em consideração o tempo que o veículo fica parado sem produzir serviço público, ele realmente torna inviável a imobilização no balanço patrimonial de qualquer município. Isso não soa bem no ouvido do gestor. E quem vai demonstrar isso? É o balanço patrimonial, porque vai ter uma figurinha lá: depreciação. Todo mês vai ser lançado. Aí o contador pergunta: eu vou ter que lançar depreciação veículo por veículo? Claro que não. Consulta 4.320 que está claro: a contabilidade vai evidenciar sinteticamente, ou seja, essa informação vai chegar da área de patrimônio para a contabilidade. E aí, existe a possibilidade do contador ficar ligando no setor patrimonial? Quanto é que eu lanço aqui de depreciação, hein? O contador não pode fazer isso, hipótese nenhuma, porque o novo Código Civil incrimina ele se ele tiver prova daquilo que ele está lançando e registrando. Então, as coisas estão sendo mais complexas a partir de agora. Aí nós temos que tomar cuidado, porque daqui a pouco você acha que a culpa de demonstrar um resultado falso é de quem? O contador, se ele não tiver um documento que dá respaldo. Então nós também não podemos correr risco. Bom, as novas práticas contábeis vai, obviamente, demonstrar com mais eficiência esse patrimônio, né? E vai demonstrar com mais eficiência como está sendo tratado esse patrimônio. Exemplo: quantos anos vocês acham que uma Hilux deprecia na Selic? Vamos colocar aí 6 anos, né? 6 anos. Na prefeitura de Malacaxeira, tem alguém em Malacaxeira dele? Não? Quanto vocês acham que ela deprecia? Quantos anos? 3. Metade. É a condição de uso. Não é só a condição de uso, é a condição de manutenção, é a condição de controle.
Entendeu? Então, o que nós vamos correr o risco é de estar demonstrando como nós somos ineficientes para a manutenção do patrimônio. Nós vamos correr o risco de demonstrar isso. Quando nós levamos isso, por exemplo, para a execução fiscal, quanto R$ 1.000 está em execução fiscal hoje no seu município? Pense. Você não sabe? Mas vai ter que saber, porque vai exigir no balanço patrimonial. Aí eu te pergunto, qual o grau de ação dessa execução fiscal? Quantos por cento? Se você executou 1 milhão, quantos desse 1 milhão você arrecadou? Vai ter que demonstrar, vai ter que ter um lançamento. Hoje, por exemplo, quando você lança a dívida ativa, quem lança a dívida ativa nos municípios menores hoje? O setor tributário. A verdade é essa. Costuma ser um servidor comissionado. Ele não tem competência legal para lançar a dívida ativa. Quem lança a dívida ativa é a Procuradoria. Então, quando isso é transformado, lançou o IPTU, tem um lançamento, gera um direito para a administração, obrigação para o contribuinte. O contribuinte não pagou, transformou o quê? Em dívida ativa. Tem um lançamento da área tributária para a Procuradoria em dívida ativa. Quando tem uma execução, quando vai para a execução, tem um lançamento contábil, né, de dívida ativa para a execução fiscal. E quando tem a remuneração, ou seja, o pagamento, isso vai para a contabilidade orçamentária. Até aí não entrou orçamentária, só patrimonial. Isso não acontece hoje, a não ser no Primo Rico, Belo Horizonte. Ainda não acontece. Você vai ter como se defender depois, tá? Muito bem. Então, isso, onde está escrito na 4.320 que isso é vedado? Isso não é possível ser feito atualmente, antes das normas. Lugar nenhum. Até pelo contrário. Pode e deveria ser feito, mas não tinha fiscalização. Aí entra outro ponto. Como nós vamos ter o resultado da implantação das normas? O dia que o Tribunal de Contas passar a exercer realmente o papel de fiscalizador, de órgão que apoia o órgão fiscalizador, falar, nós queremos ver a evidenciação desses lançamentos. Aí todo mundo dá um jeito. Ainda tem alguns contadores que estão pensando assim, não vou me preocupar muito com isso, porque eu já tenho 30 anos de profissão, eu vou esperar a empresa de informática trazer o campo onde eu vou lançar. Pode, valor, descrição e valor. A empresa de informática resolve isso. Mentira, informática é instrumento de trabalho seu. Ele não vai fazer isso por você, não. Você tem que saber o que você está fazendo. Tem que saber o porquê você está classificando, lançando. E aí entra o plano de contas, uma série de outros fatores que vocês devem estar atentos. Muito bem. Principais mudanças na contabilidade. Aí nós começamos a buscar alguns pilares dessa mudança, né, que é realmente a necessidade de identificação, reconhecimento conceitual, mensuração econômica, registro e evidenciação de todos os ativos e passivos dos entes públicos. Olha, aí nós começamos a pensar. Nós temos um prazo para ser cumprido, nós tivemos uma norma onde estabeleceu um cronograma de implantação dessas, um cronograma que foi enviado ao tribunal, que agora acabou sendo prorrogado novamente, né, e que provavelmente muitos municípios não irão cumprir. Porque existe muita dúvida em relação a coisas básicas e simples que acontecem lá no município. Digamos, de quem vocês acham que é a obrigação de estar classificando, identificando, mensurando, definindo vida útil, definindo valor residual, definindo o percentual de depreciação dos móveis da Secretaria de Educação? Todo mundo tem na cabeça, é do setor de patrimônio. Não vem isso na cabeça? Que é a obrigação do setor de patrimônio? Não, ainda tem alguns aí que fazem isso, é problema do contador.
né? O contador virou o burro de carga da prefeitura. Não, se ninguém sabe, joga no contador que ele resolve. Ele que precisa disso lá. Gente, vamos consultar de novo a 4.320. Ela fala individualizado por unidades administrativas. Então, quem tem que apresentar esse relatório é a Secretaria de Educação, não é o setor de patrimônio. O setor de patrimônio tem que regulamentar isso e cobrar isso. Essa informação tem que chegar na contabilidade produzida pelo setor de patrimônio, que vai cobrar da unidade administrativa responsável. Está na 4.320 muito claro. Agora me diz, por que isso nunca foi feito? Porque nunca foi cobrado. Então, há uma necessidade de os contadores estar levantando a cabeça e dizendo, gente, ó, eu preciso de informações. Vocês terão que produzi-las de forma confiável, porque nós vamos produzir demonstrações contábeis de alto nível. Aí vocês vão ter que chegar no jurídico, e o contador não gosta muito de chegar na procuradoria, parece que os dois trabalham de costas um para o outro, deveria ser diferente. Doutor, eu preciso que o senhor passe para mim uma certidão do valor de precatórios que eu tenho lançado, do valor de execução judicial, da execução fiscal, da dívida escrita. Eu preciso que o senhor me dê essa certidão. Para que você quer essa certidão? Doutor, o senhor sabe melhor que eu, autoridade jurídica, é certidão. Eu preciso lançar isso lá no meu balanço. Inclusive, eu vou citar lá nas notas explicativas que foi o senhor que me deu essa informação com a vez do senhor. Ele vai dizer, senhor, assim, ó, o prefeito pega aquele rapaz e manda ele embora, não outro. Porque ele está querendo incriminar todo mundo. Vai falar isso. E você vai fazer o quê? Não, você vai manter sua postura, você não é louco de lançar. Chegou no dia, não lançou, lança zerado e bota na nota explicativa. Devido à comunicação formal, a Procuradoria-Geral no dia tal não foi informada em tempo hábil os dados para lançar o balanço. Pum, bota lá. Bota lá. Tinha que abrir vista lá no tribunal, o procurador vai ter que se explicar. Não vai ser você. Bom, então, esses princípios já estão estabelecidos nas normas e publicados pelo Conselho Federal de Contabilidade. Não há razão da gente ficar aqui repetindo e repetindo. E outra coisa, não apostem na receita milagrosa. Ninguém vai vir aqui falar para você o seguinte, deleta e passa nesse atalho aqui, ou faz um download aqui, que você vai entender tudo fácil. Gente, não vai ter. O caminho é esse. Passo a passo, entendendo, lendo, estudando, pesquisando. Se você não fizer isso, vai ter dificuldade de interpretar o que nós estamos falando. Bom, a mudança. Primeira mudança que vai acontecer. Vamos voltar a falar lá do município que tem menos de 30 mil habitantes. O empenho. Gente, que coisa mais impressionante é o empenho, né? O empenho parece que é o supra-sumo do contador. O contador, ele faz o empenho, porque se não fizer o empenho, não paga ninguém. E o interessante é que o empenho, para alguns contadores, é o fato gerador da contabilidade. Não existe contabilidade se não for empenhada. A verdade é essa. Claro, por quê? Porque nós temos uma visão voltada simplesmente para a contabilidade orçamentária. Contador, empenho, não é nada mais do que um registro contábil. Então, o contador hoje tem que estar naquele ponto de estar simplesmente despachando via sistema o empenho solicitado. Por quê? Olha só, raciocina comigo. Toda despesa pública precede-se de um processo administrativo de licitação, ou de um processo de dispensa, ou processo de inexigibilidade. Tem como fazer um processo de licitação, dispensa ou inexigibilidade sem mencionar a datação orçamentária? Então, por que na hora de gerar o empenho tem dúvida da datação orçamentária? Não consigo entender exatamente isso. Se eu vou comprar uma cadeira, ela tem que estar licitada ou no processo administrativo, ou o setor responsável teria que lançar isso no sistema e gerar a pendência na contabilidade para o contador. Olha, tá beleza, ok, saldo tão. É um raciocínio lógico. Agora não. Chega o fulano, compra 4 pneus,
chega na contabilidade, falou, não, vem isso aqui para mim que eu preciso pagar isso lá, tá? Já comprei os pneus lá. Aí não diz para onde é, não diz quanto custou, quanto licitou, não sabe a fonte de recurso. Aí eu estou ficando doido, porque eu acho que não aprendi então. Porque se eu vou gerar uma despesa, eu tenho que passar por esse processo de dispensa, inexigibilidade ou licitação. Lá, nesse processo, obviamente, já diz qual a dotação que vinculou, qual a fonte de recurso que vinculou, qual o setor, ou seja, vai gerar uma pendência para a contabilidade, fazer o quê? Gerar um empenho. Aí que vai gerar a ordem de fornecimento. Se como quer ensinar isso para vocês, e vocês preferem xingar o Cipom que entrar no sexto. Aí é uma cultura. E um detalhe, tem município que tem 20 mil habitantes, o único infeliz que faz desempenho. Olha só, esse cara se morrer, acabou, parou o empenho. Aí, quando chega a nota de pneu, ainda pergunta, fulano, que dia que você está aí para entrar essa nota? Tem jeito de empenhar, de que quando é de 20 de março. Rapaz, vou ver um jeitinho que eu lancei um aqui do nome do banco, vou ver se eu deleto ela lá e coloco. Isso é contabilidade? Vai me falar que isso é contabilidade? Vai ter informação confiável disso? Não vai, né? Não vai. Não, mas aí tem uma outra historinha lá para trás. Você pergunta aqui, ó, fulano, você comprou, comprei. Está licitado? Não, a comissão está fazendo a licitação. Fazendo a licitação, você não comprou. Aí eu estou ficando doido, né? Existe isso. Então o empenho deixa de ser o fato mais importante na contabilidade, tá, gente? Tem que descentralizar o empenho. Porque quando você descentraliza o empenho, cada um passa a cuidar da sua pasta e da sua fração orçamentária, ou seja, aquilo que lhe compete. Então lá na saúde vai gerar um empenho, lá na educação vai gerar um empenho, e automaticamente lá na saúde tem que gerir sua folha de pagamento, como lá na educação também tem que gerir sua folha de pagamento, descentralizar, e o contador passa a ser o consolidação dessas informações e a responsabilidade da contabilidade geral. Gente, eu não estou fantasiando. Eu estou falando com uma visão para nós termos informações e resultados confiáveis. Então nós temos que fazer o quê? Pensar na estrutura que nós vamos sugerir para que as prefeituras atendam às normas brasileiras de contabilidade. Gerar empenho não pode ser um ato que se traduz em fato gerador de contabilidade. Em hipótese nenhuma. É um ato de registro, de despesa. Quando o empenho é emitido, aqueles atos previamente estabelecidos, a gente tem que estar pronto. Se vocês não tiverem, vai ter dificuldade. Contabilidade centralizada não é possibilidade de nós termos um único setor contábil, onde um único contador, que ele faz o empenho, ele fecha o movimento, ele não tem ligação com o sistema integrado da licitação. Não há como. Nós temos que descentralizar os atos contábeis de forma que cada unidade administrativa cuide da sua gestão orçamentária, patrimonial e financeira. O tribunal já enxergou isso quando expediu a instrução número 11, a número 5/2011. A determinação de fontes de receita é a melhor coisa que pode existir para a contabilidade. Porque ali você dá uma organização prévia no recurso quando ele chega. Ali te ajuda a estabelecer um cronograma de desembolso, um fluxo de caixa perfeito. Então, descentralizar. Instrumentos de planejamento. Olha, não é denegrir o que está acontecendo, mas é a realidade. Nós temos casos onde o contador chega no dia de enviar o BPA, ninguém deu nenhuma informação para ele. Ele vai lá, tem um sistema que ele já domina, né, de anos e anos, que só domina a parte contábil, e coloca assim, aumenta 7,5%, gera outro PPA, sem nenhum critério, porque se ele não fizer isso, não vai para lá. Então o que vocês contadores devem fazer nesse momento? Prefeito, escreva para ele,
Constitua a comissão especial de orçamento para apresentar os programas e as ações com meta física e meta financeira até o dia tal para que seja feito elaborado o PPA, envolvendo toda a prefeitura. Contador, você trabalha com informações confiáveis para você produzir resultados. Se essas informações não chegam para você, você vai produzir resultados que você acha que é o mais ideal para o seu município. Que você acha. E aí, nós estamos em 2013, que é o ano do PPA. Tudo bem. Então, o que nós devemos fazer inicialmente? Estudar a estrutura organizacional da unidade administrativa, contabilidade geral. Nós temos no município, nós temos a Procuradoria Geral, não temos? Nós temos o Procurador-Geral, não temos? Nós temos um Controlador-Geral, não temos? Uma Controladoria Geral, não temos? Nós temos Secretário de Educação, não temos? Nós temos Secretaria da Saúde, não temos? Qual órgão consolida todas essas informações e registra contabilmente todas as informações? É uma contabilidade? É, que geralmente é uma divisão, um setor dentro da Secretaria da Fazenda. Errado, acabou, não é possível mais isso. Não é possível mais isso. Nós temos que, primeira coisa, é estruturar o órgão para que nós possamos atender às normas. Aí nós temos que criar o quê? A contabilidade geral do município. E ela realmente vai ter esse status de secretaria para que realmente possa consolidar essas informações. Se você pegar as grandes empresas do mundo, vou falar Brasil, não no mundo, ela possui essa estrutura. Se você for estudar alguma empresa americana, vocês vão ver como a contabilidade e a auditoria tem um papel importante na vida dessas empresas. Porque as coisas acontecem pela contabilidade, as informações produzidas pela contabilidade realmente dá sustentação para o mercado confiar ou não naquelas empresas. Assim tem que ser na administração pública. Então o que vocês devem pensar nesse momento? Poxa, esqueçam essa humildade de ficar escondido e pedir o jurídico para elaborar essa estrutura. Trabalhem nessa estrutura vocês. Convençam o gestor que realmente ele está enobrecendo a administração dele, criando uma contabilidade geral. Isso é fato. Né? Então a contabilidade geral tem que ganhar vida estrutural. E aí nós vamos visualizar a possibilidade de estar figurando numa estrutura organizacional, o gabinete de prefeito, controladoria e contabilidade geral do município com a independência funcional. Olha, se vocês tentarem achar outro caminho, vai ser mais árduo. Com certeza vai ser mais árduo. Esse é o caminho. Então, o que nós estamos dizendo é que a contabilidade saiu do fundo do quintal e foi para a fachada da prefeitura. Tá? Nem saiu do fundo do corredor, não. Ela saiu lá do fundo do quintal da prefeitura e foi para a fachada. O bom gestor hoje, ele tem do lado do seu gabinete uma boa controladoria, uma boa contabilidade e uma boa procuradoria, porque é ali que as coisas devem ser decididas baseadas em informações confiáveis. Alguém pode estar pensando, isso lá no município nunca vai ser assim, nunca vai acontecer. Então, tudo bem, não vai acontecer se você continuar pensando assim. Se você mudar um pouco a postura, você vai ver que isso muda. Nunca aconteceu porque ninguém nunca pediu. Nós temos esse projeto de estar levando aos gestores, até através das micros regionais, essa importância de reestruturar a contabilidade aplicada ao setor público nos municípios. Mas nós não podemos ser atrevidos, chegar lá também, bater na porta, o negócio é esse. Nós queremos que alguns contadores se manifestem o apoio ao conselho para fazer isso. Tá? Inclusive, pessoal, no final, nós vamos abrir espaço para perguntas, tá? Vocês podem anotar. E os CISAs também vão ficar aí, a MM, com depósito prévio de R$20 e poucos, ela fornece para todo mundo. Tá? Vai cair disponível, tá? Bom, olha só. Quando você, contador geral,
você tem que visualizar o seguinte: olha só, eu sou o contador geral do município, eu não trabalho sozinho, não dou conta de trabalhar sozinho. Eu tenho que ter dentro da minha estrutura unidades administrativas que vão gerar essas informações de forma confiável. A contabilidade orçamentária, que nós praticamos hoje, mesmo abraçando, criando esse laço emocional com o empenho, né? Ela vai continuar sendo produzida, obviamente, vai ser gerida, como acontece normalmente. A contabilidade patrimonial, ela tem um trabalho enorme daqui para frente, de mensurar, catalogar, identificar, criar esse controle dos bens, né? E sonhando um pouquinho para frente, que a contabilidade de custos, peraí, se nós estamos falando em contabilidade orçamentária, contabilidade patrimonial e resultados, não tem como fugir da contabilidade de custos. E nós estamos muito, mas muito, muito longe de conseguir produzir custo na área pública. E nós vamos desanimar por isso? Não. Então aquele moleque que está entrando na faculdade agora, no curso de Ciências Contábeis, ele está enxergando, poxa, tem um caminho muito longo pela frente, eu vou encarar isso aqui. E é isso aí, nós temos que incentivar para que ele encare isso. Olha só, vou me especializar em custo contábil na área pública. Bacana. É um caminho, é o ponto que você pode pegar, porque isso vai ter que ser trabalhado ainda a nível de município. Então, sem o controle, isso aqui não vai acontecer. E, obviamente, isso aqui está ligado entre si. Agora, esse cara aqui não dá conta disso tudo. Ele tem que ter outros profissionais de alto nível que possa produzir essas informações para que nós tenhamos realmente uma norma brasileira de contabilidade aplicada ao setor público digna, né, de um país como o nosso. Então, voltando à estrutura organizacional, podemos questionar. Ou seja, lá no seu município, a unidade administrativa, a contabilidade geral, encontra-se formalmente estruturada, bem como os seus vários servidores? Gente, a grande aposta é servidores. Só uma pergunta, responda para mim aqui, qual o município tem seu quadro de servidores auditores contábeis? Uai, tem não? Belzão tem? Gente, olha só, como um gestor pode visualizar um resultado sem auditoria interna? Então, seria o momento de estar realmente sugerindo que fosse criado um nível de cargo efetivo nos municípios, o quadro de auditor contábil. Porque o auditor contábil, ele está aqui, está aqui dentro. E o contador geral não pode ter essa rejeição da auditoria. Então, o que você faz hoje? Você pega um auditor independente para auditar um serviço e ele chega lá com as suas metodologias, não conhece da realidade, vai lá e faz um relatório que desmerece todo o trabalho do contador efetivo que está lá. Então, nós temos que pensar o seguinte: a auditoria é controle. E para ter controle, a metodologia de auditoria é indispensável. Então, nós temos que trabalhar a visão de que nós teremos que visualizar em pouco tempo no nosso quadro de servidores dos municípios a figura do auditor contábil. Isso é inevitável. Então você vai ter que pontuar isso, se está fazendo isso ou não. As ações da área contábil estão adequadas para a implantação da nova contabilidade pública? Você já tem um cronograma? Você tem um grupo de trabalho? Você já fez alguns fóruns? Você participou de fóruns regionais, estaduais ou nacionais? Você que vai avaliar isso. Você tem que ter essa visão hoje, porque isso está batendo na sua porta. Encontra-se em andamento alguma ação municipal nesse sentido? Você tem alguma proposição de lei sugerida por você para criar uma estrutura organizacional da área contábil? Você sugeriu a criação de cargos de auditores ou contadores? Belo Horizonte, sim. Belo Horizonte, sim. Né? Então, olha só, a Lucia pode até falar dessa experiência para vocês daqui a pouco. Então, pergunta que vocês vão ter que responder. O que tem sido feito no sentido de avaliar o cronograma de desembolso? O cronograma de desembolso é aquele que está no artigo 8º da Lei de Responsabilidade Fiscal.
só para relembrar aí para vocês, foi sancionado e publicado em 4 de maio de 2000. 13 anos. E a maioria dos municípios não possui cronograma mensal de desembolso. Tem alguns que fazem assim: dotação orçamentária dividida por 2. Vai dar certo? Nunca. Nunca. Aí vocês têm um fluxo ao Estado de Santa Catarina. Quem quiser entra no site lá depois, embaixo do decreto, cronograma mensal de desembolso do Estado de Santa Catarina. É show de bola. Por quê? Eu pego a área da saúde, pega a fonte de receita e faço um cronograma mensal de desembolso, depois consolido tudo, pronto, está feito com o trabalho. E aí o controle interno e o contador vai acompanhar. Fluxo de caixa. Quem não sabe o que é fluxo de caixa? Todos nós sabemos. Por que todos nós sabemos? Nós fazemos isso na nossa vida particular, no nosso salário, né? Quem ganha aí, que a maioria deve ganhar mais de 15 mil reais, sabe que isso é fácil, né? Não é? E por que nós não podemos exigir isso da administração? O fluxo de caixa evitaria vários problemas que nós temos hoje com o déficit de recursos financeiros. Pergunto isso para você e a resposta fica também para você. Muito bem. Aí, o que nós vamos conseguir com isso? Olha só. As melhorias dos serviços contábeis. Nós vamos ter uma melhoria significativa? Óbvio que teremos. Nós teremos que pensar dessa forma. Nós não podemos achar que as normas brasileiras é simplesmente mais um encargo acessório para a contabilidade municipal. Ela é uma oportunidade de nós estarmos realmente mostrando serviços contábeis de alto nível. Aí, né, a equipe de implantação, você tem que constituir essa equipe de implantação, porque não há como isso ser só obrigação da contabilidade, é obrigação das demais unidades administrativas. Você vai conseguir isso constituir grupos de trabalhos previamente definidos, né, e obviamente um tempo para concluir esse trabalho. Vamos pensar num incentivo? Vamos. Por que nós não podemos criar uma gratificação para esses servidores que vão fazer parte desse grupo de trabalho? Mas só vai ter direito a essa gratificação se eles cumprirem com o cronograma. Se não cumprir com o cronograma, não tem razão para ser gratificado. Isso é uma sugestão. Pode ser pensado? Pode, perfeitamente. Claro, vai depender de uma lei. Bom, então o objetivo é apresentar demonstrações contábeis de alto nível. Para isso nós teremos que ter o quê? Informações devidamente fundamentadas e extremamente confiáveis. E informação de alto nível depende de profissional de alto nível. Dentro delas, princípio contábil da competência para receita e despesa pública não é novidade. Nós temos várias palestras nesse sentido. Evidenciação, identificação e classificação do patrimônio público, registro dos ativos intangíveis, é palavrão no município. Ninguém sabe o que é intangível lá no interior. Só lá em Varginha que o ET já virou intangível, né? Que cria expectativa de benefícios econômicos, etc. Né? Numa outra oportunidade, quem sabe a gente fala mais. Provisionamento de despesas, ou seja, você chega lá para o cara do RH e pergunta: plano, já estamos em maio, qual o valor dos nossos encargos até agora? Férias, 13º? Não sei, tenho que fazer conta. É, só quando empenhar. Aí o cara, provisionamento contábil não é empenho. Não quer dizer que você vai empenhar o provisionamento, mas você tem que demonstrar que aquela despesa já foi gerada. Princípio da competência. Então, todo mês vai ter o registro de provisionamento, de 13º e férias. Você, contador, vai fazer isso? Óbvio que não. Quem vai gerar essa informação para você é o RH, que geralmente os municípios de 20 mil habitantes tem 12 pessoas, né? É no máximo, porque não tem jeito de ter o mínimo, é uma. E o cara está lá há 30 anos sem tirar férias. Nem backup ele fala, porque sabe tudo aquilo. Se morrer, morreu, banco de dados que morreu. E não aceita botar ninguém para ajudar. Porque tem medo de perder o seu espaço. Está errado? Mas em Minas tem isso, não tem?
Então, olha só, quando eu digo que o contador vai enfrentar a quebra de paradigma, é pensando nesses problemas. Você vai enfrentar isso, mas você vai ter que ter paciência, né, de ter e trabalhar isso. Avaliação, reavaliação e responsabilização. Para cada unidade administrativa vai ter que dar conta do seu patrimônio, registrar as contas a receber. Olha só, eu vou mostrar daqui a pouco um cálculo para vocês, que é uma coisa impressionante. Hoje o município lança, mas registro mesmo não tem nenhum. Depreciação, exaustão, amortização e permanente. Data corte. Tem alguém falando nisso lá já, gente? Tem um regulamento já de patrimônio? Então vamos trabalhar. Vocês não tem nada para fazer de hoje, 11h30 da noite até 5 horas da manhã. Vamos estudar isso. E dá para fazer, né? Reconhecer os passivos independentes da execução orçamentária. Para o contador não existe isso. Não existe. Eu não sei o que é isso. Eu só sei reconhecer lá no balanço aquilo que é empenhado. É verdade. O que é empenhado. Aí entra o desconhecimento total do que é provisionamento. Custos e controle de bens. Custos é fantasia por enquanto, né? Mas nós temos que saber que isso vai existir. Olha só, o que está faltando lá nos balanços: tributos e créditos a receber. Por que falta? Porque nós não adotamos um regime de competência. Então o lançamento é feito de ofício, estou nem aí, lançou de ofício, lançou. Ah, lançou, recebeu? Não, então é indicativo, só vou registrar isso lá no final do ano, pronto, acabou. E tem um detalhe: liga o setor tributário e pergunta: quando eu lanço aqui? Né? Ajuste valor recuperável, nós não sabemos o que é isso também. Aqui vem os bens móveis, depreciação, bens imóveis, depreciação, intangíveis, amortização, desembolso antecipado. Cara, o que é isso? Rapaz, isso é o seguinte: você foi lá, assinou uma revista, por exemplo, só que a revista tem validade de 12 meses. Um detalhe: 12 meses, né? Só que você pagou em fevereiro, ainda tem até dezembro a receber a revista. O que você fez? Você antecipou o pagamento de uma despesa. Aí, para aqueles que gostam de festa também, aí tem aquele lançamento, quando vocês contratam Chitãozinho Chororó, Bruno Marrone, que vai pagar em fevereiro, que eles vão tocar na festa da cidade em outubro, também é aí. Né? Desembolso antecipado. E o cara que pega adiantamento? Não tem isso? O cara que pega adiantamento no município? Ou não? Tem? Pois é, isso está na mão de terceiro, está antecipado, tem que estar registrado, tem. Está lá. Outras coisas, provisões de 13º e férias. Também não é feito. Chega no final do ano, aí vem só o fluxo de caixa, aí a inteligência de quem tem gestão financeira. Se eu faço provisionamento, automaticamente, na boa prática contábil, eu faria a reserva financeira. Não poderia fazer isso? Eu teria algum problema de pagar isso no final do ano? Nenhum. Se você demonstrar isso ali, está tranquilo. Obrigação a pagar não empenhada. O que é isso? O que é isso, Glória? Isso é coisa de doido, né? Olha só, rapaz, eu não tenho obrigação, se eu me empenhei, eu não sou obrigado a pagar. A ideia é essa, não é verdade? Aí eu pergunto, mas tem algumas obrigações que você deve que não paga, não empenhou. Você deve, não empenhou. A provisão é uma delas. Você não empenhou, cara, você deve. Você já gerou a obrigação. As dívidas judiciais, passivos autoriais, que realmente o município está em repassar os regime geral de previdência, são coisas que não são demonstradas. Uma série de outras. Agora, isso é importante? Muito, para quem sabe interpretar resultado. Porque aqui está a vida de uma gestão. Isso hoje, sinceramente, balanço patrimonial de município com menos de 30 mil habitantes não serve para nada. Por exemplo, resultado nominal a resultado primário. Para que serve? Só para alimentar o sistema do STM, não é isso? Ninguém interpreta para que serve aquilo.
só. Vou dar um exemplo prático. Vamos lá. Perdas estimadas de crédito de liquidação duvidosa. O que é que nós fazemos hoje? Nós fazemos, vamos sonhar aqui que nós fazemos um lançamento de um município que tem 1 milhão de IPTU a receber. Pum, fizemos lançamento. Só que aí alguém fala assim, você tem que lançar conforme a LRF, risco fiscal. Nós fazemos isso, fazendo? 1 milhão. Vamos lançar como risco fiscal de 5%. E está tudo bem. Quanto? 3%. Piorou ainda, né? Mas, fazemos isso na maior naturalidade do mundo e achamos que estamos fazendo certo. Quando, na verdade, você deveria pegar o dado histórico dos 3 últimos exercícios. A própria lei fala isso lá no artigo 12, a lei de atividade fiscal. Nós deveríamos pegar o dado histórico dos últimos 3 exercícios, incluindo a execução fiscal, e falar, olha, nós lançamos 1 milhão, mas a média de recebimento dos últimos 3 exercícios é 100 mil. Se der 100 mil. O que é isso? Isso é incapacidade de gestão tributária. Isso tem nome, incompetência. Incluindo a execução fiscal e ver o que se efetiva dela. Sim, mas pega os dados históricos dos 3 últimos exercícios que você vai colocar essa eficiência. Então, isso é dado novo? Não, isso é dado atualíssimos, ou seja, desconhecidos, né? Mas são dados. Veja bem, vamos simular aqui. Olha, vamos pegar o IPTU, Imposto Predial Territorial Urbano, IPTU, Imposto ao Prefeito a Maurício do Paraguai, que é comum. Exercício 2010, saldo inicial. Nós temos que levar em consideração o saldo inicial, porque ela não deixa de ser receita oriunda de tributo, mesmo que está sendo executada. Ok? Nós temos que ter esse controle. Nós pegamos 54 mil, lançamento de ofício 100 mil, recebimento, incluído, que foi execução fiscal, 65, ou seja, percentual de recebimento 42, de inadimplência 58. Cara, quando você coloca isso num gráfico e mostra para ver como, se nós tínhamos 100%, recebemos só 42. Aí você pega 2011, 89 de saldo, porque obviamente você somou, diminuiu, sobrou isso aqui, lançou 120, recebeu 80. Olha só, já caiu o recebimento, 38 e na inadimplência subiu para 62. 2012, recebeu o saldo, 129, lançou 150, recebeu 100, já aumentou, mas olha só, caiu o grau de recebimento e a inadimplência subiu. Você está aumentando o seu volume financeiro, mas isso não significa que você está sendo eficiente. E aí, na hora que você vai fazer lá o quadro de metas fiscais, lá no chamado LDO, que é 15 de abril, você lança lá que 3% de risco fiscal. Quando, na verdade, você deveria lançar que a sua média de risco fiscal lá é 61%. Isso assusta qualquer gestor. E quem vai demonstrar isso? Olha, senhor gestor, nós vamos ter aí um lançamento, né, de 179 que nós vamos receber, mas a previsão de lançamento de 148 vai dar mais de 200 e poucos mil, né? 300 mil, e nós vamos receber só 102 de acordo com a média histórica que nós temos. Ou seja, nós vamos receber desse valor 31% e nós vamos ter uma inadimplência, ou seja, vamos ter um risco fiscal para quitação de dívida de 69 mil. E aí? Quando alguém bateu o olho naquilo e falou assim, poxa, nem o nosso tributo nós temos competência para arrecadar e executar, nós não estamos sendo competentes para isso. Isso é a realidade, que a contabilidade de hoje não demonstra, né? A sua faz? O resultado tem sido... Aí, o que a gestão tem que fazer? Tomar atitudes no sentido de reverter isso aqui. Exatamente, para isso entra a chamada nota explicativa, ou seja, tributo de crédito a receber de IPTU 327, previsão para a liquidação duvidosa de IPTU 224 mil. Isso dá
um tapa no sul, no ouvido do caboclo, fica meio tonto. Mas é a realidade desse município. É ou não? Muito bem. Aí, vamos justificar, nós vamos demonstrar como se chegou a esses resultados, como isso se procede através das chamadas notas explicativas, que é um instrumento que os contadores passam a ter, aliás, sempre teve, mas nunca foram utilizados, porque não tinha nenhuma norma que falava disso, que passa a ser parte das demonstrações contábeis para quê? Para que a lei de transparência possa ser cumprida, ou seja, qualquer pessoa que for olhar aquele balanço tem explicações para que ele possa interpretar na linguagem técnica e na linguagem para lei. Então, é onde nós teremos aqueles balanços acompanhados de alguns gráficos, ok? Bom, aí vocês vão ter que brigar com o recurso humano para te dar previsão de 13º, de férias. A área tributária vai ter que informar para vocês os tributos a receber, liquidação duvidosa, procuradoria, dívida ativa inscrita, execução fiscal, precatórios e dívidas judiciais, obrigações a pagar não empenhadas, informações da fazenda, cronograma de desembolso mensal, fluxo de caixa, crédito de garantias, área de patrimônio, valor residual, livre de depreciação, valor depreciado dos ativos, vida útil dos bens, valor de mercado, valor justo, metodologia que vai utilizar para aplicar a depreciação, métodos de depreciação, geralmente o método linear que vai ser utilizado, reconhecimento e mensuração dos estoques, que essa conta passa a existir, o impairment, baixas e perdas, isso tudo são informações que devem chegar de forma confiáveis para a contabilidade. Não é a contabilidade que tem que produzir, ela tem que registrar. Nós não podemos confundir que isso é trabalho do setor contábil. Ele é o órgão responsável para registrar. Para isso ele tem que ter uma informação confiável. Está aí o maior problema que nós vamos ter. Nós temos que quebrar uma cultura de uma prática sem teoria. A teoria chegou. Nós temos que achar o meio termo entre teoria e prática que nós estamos praticando há algum tempo, né? E aí tem só uma... Olha só, os slides vão ficar à disposição. Ainda tem aqui meu site, até os folders do meu site aqui. Agora, a segunda parte da nossa fala fica com a Lucy e no final nós vamos abrir o período para as perguntas. Então, a experiência que a gente está vendo no município pequeno é essa. Agora vamos falar do Primo Rico, que a Lucy vai falar de Belzonte que é uma estrutura maior, né? Bom, gente, boa tarde. Enquanto eles colocam aqui a transparência, né, nós vamos começar a conversar. Brilhante palestra do professor Milton, colega, né, do GT Área Pública lá do Conselho. Na verdade, eu tenho que me defender aqui, porque ele falou que Belo Horizonte é o primo rico, né? E eu sempre, as pessoas falam assim, Belo Horizonte não tem problema. Eu sempre falo assim, o que difere Belo Horizonte dos outros municípios é o tamanho de recurso e o tamanho dos problemas. Porque tem muito recurso, mas tem muito mais problema do que todo mundo, né? E também, fazendo um trocadilho, né? É igual menino, mulher e marido, só muda de endereço. Os problemas são iguais. Os mesmos problemas que vocês têm, nós também temos. E às vezes até pior, por conta do tamanho da responsabilidade, né? Então eu vou falar rapidamente sobre a experiência de Belo Horizonte. Aí às vezes os colegas me convidam, por que é Belo Horizonte? Então fala da experiência de Belo Horizonte. Nós não temos nada concluído, nós estamos construindo. Pode ser que em Minas, Belo Horizonte esteja um pouquinho à frente. Por quê? Porque nós somos muito mais cobrados, porque nós temos operações internacionais de crédito. Para fazer a Copa agora, nós pegamos 1.200 bilhões de empréstimo. Aí vem o Banco Mundial, a primeira pergunta que eles fazem, vocês já adotaram norma internacional? Aí para atender essas questões a gente faz uns... Né? Então, por exemplo, a provisão para perdas da dívida ativa nós já fizemos. Por quê? Porque há 2 anos atrás, quando vieram os primeiros recursos da dívida, o Banco Mundial nos perguntou, tipo assim,
ofereça alguma coisa para ter credibilidade. Imediatamente nós fizemos essa provisão. Falamos, nós já temos procedimentos de norma internacional, tá? Mas assim, Belo Horizonte também está vivendo um momento muito difícil, porque nós estamos numa encruzilhada seguinte. Vocês, os outros, os pequenos, como o tribunal não falou nada ainda, vocês estão quietinhos, né, não? Só quando o tribunal falar assim, ó, o sistema agora vai capturar os dados no novo plano de contas. Aí vocês vão correr para as suas consultorias e falar assim, ó, nós já queremos. E a consultoria vai trazer pronto para vocês. Não é o nosso caso. Porque nós temos empresa de informática e nós não estamos comprando, nós estamos tendo que desenvolver. Tá? E nós precisamos do aval da Secretaria do Tesouro Nacional para empréstimos. Então, o que acontece? Independentemente aqui do tribunal cobrar, em janeiro nós já temos que estar no padrão novo, porque a Secretaria do Tesouro vai nos cobrar. E aí nós temos um problema, o tribunal não vai cobrar. Já me falaram que ano que vem continua tudo como dantes, o que me obriga a manter a contabilidade nos dois modelos. Atender a Secretaria do Tesouro, as consultorias internacionais, as auditorias internacionais que vêm sempre, e também para atender o tribunal no modelo antigo, CIAS, SICOM. Então, para a gente que é rico, é muito mais complicado, sabe? Então, vou falar rapidamente do que nós já conseguimos avançar. Então, depois de tudo que o professor Milton falou, só nos resta tomar providências para quê? Elaborar um novo plano de contas. É o PECASP, né? Reconhecimento da receita por competência, reconhecimento da despesa por competência, reavaliação e depreciação dos bens móveis e imóveis, reconhecimento do ativo intangível, reconhecimento dos bens de infraestrutura. Aí eu falo assim, fazer a depreciação, onde estão os bens? Cadê? Né? Então, tem que começar do zero. Eu preciso de um inventário com os bens a valor de mercado. Mas nem tem inventário físico financeiro condizente. Então, é muito complicado, tá, gente? É muito difícil. As contabilidades, mesmo igual Belo Horizonte, a contabilidade é uma adjunta da Secretaria de Finanças, tá? Nós temos, como o Milton falou, a contabilidade geral do município, mas a gente tem muito problema, muita falta de estrutura. Então, o que acontece? Eu estou nesse processo há mais ou menos 4 anos. Eu sou representante das capitais do grupo de procedimentos contábeis do Tesouro Nacional, estou ajudando a escrever os manuais, participando de todos os eventos do Conselho Federal, Conselho, tudo que tem eu participo, estou aprendendo, levo o meu pessoal, mas eu tenho uma realidade que é um município que tem uma estrutura ainda muito deficiente para essa contabilidade, tá? Por quê? A gente começou a fazer um trabalho há uns 2 ou 3 anos atrás e pedimos um trabalho de levantamento de diagnóstico, tudo que a nova contabilidade precisa e o que o município tem de estrutura para atender. E aí a gente chegou a uma conclusão, e que vocês também vão chegar, que fazer a nova contabilidade não depende do contador nem da contabilidade. Não é nova contabilidade, não tem nada de novo, não tem nada de novidade para a contabilidade. É ciência contábil, é procedimento contábil como qualquer empresa faz, o mundo inteiro faz, só que o setor público não fazia. Então nós temos que passar a fazer. Mas é uma mudança de procedimento de gestão, não é da contabilidade. É tipo assim, patrimônio faz o que você tinha que ter feito a vida toda e não fez. Tá? Então esse é que é o grande problema. E não depende só da vontade da contabilidade, não, a contabilidade quer. Mas o mocinho do patrimônio nem sabe o que é impairment, nem sabe o que é intangível, entendeu? Falar com ele de perda de valor recuperável, ele nem sabe onde passa isso, né? Então, a gente começou a fazer um estudo no município com um planejamento que a gente chama de Projeto CASP, mapeamento da situação atual, foi há 2 anos atrás, né? Situação atual, àquela época, identificação de lacunas, situação atual e futuro.
modelo futuro? Elaboração de requerimento funcional. Então a gente fez o diagnóstico. O que ele precisa de ter para a nova contabilidade? Aí nós chegamos na seguinte situação. O estudo analisou todos os sistemas existentes no município hoje. E o que cada sistema desse precisa de contribuir para eu fazer o que a nova contabilidade pede, né? Então, o RH gera todo mês, junto com a folha, informações do 12º de férias, 12º do 13º, para eu reconhecer a despesa do gasto com o pessoal de competência. Todo mês eu tenho que juntar o valor da folha, o valor dos 12º correspondente ao 13º e as férias que o servidor adquiriu ali depois de um mês trabalhado. Ele tem que ter essa informação para eu contabilizar. E o meu sistema contábil tem que conversar com ele para essa informação vir de forma automática. Porque não adianta ele ficar me mandando papelzinho para fazer na mão e nem eu fazer o cálculo. Tá? O sistema não tem condição porque ele não conversa com o meu. Ô patrimônio, você tem condição? Cisbem, bens móveis. Ele não tem a menor condição de fazer depreciação, ele não tem sequer o valor do bem autorizado. E aí, resumindo, o que foi concluído aqui? Nenhum dos sistemas tinha, naquela época, condição de conversar com a contabilidade. Porque, gente, a coisa mais importante do processo do que a gente está chamando de nova contabilidade é uma coisa que chama informação. E outra coisa, nós temos um fluxo construído hoje que é um fluxo orçamentário. Conforme o professor Milton falou, eu só sei coisas através do empenhamento, da liquidação e do pagamento. Contabilidade. Para eu saber informação do que a gente está chamando de regime de competência, as informações têm que mudar em o curso. Eu preciso de informação que hoje não está vindo para a contabilidade. Então tem que criar um fluxo de informação. E hoje, gente, na atualidade, principalmente no município do Porto de Belo Horizonte, e eu imagino que de vocês da mesma forma, essa informação não pode vir no papel, não. Ela tem que ser uma informação, até por questão de segurança, de controle, né? Ela tem que ser uma informação que venha automaticamente, que eu ligue um evento contábil nela e que ela me gere contabilidade. Então, o primeiro processo, e aí a gente já esbarrou nesse e parou. Por quê? Porque praticamente, a não ser o sistema orçamentário financeiro, é esse aqui, que é o sistema orçamentário financeiro e contábil, nenhum outro apresentava a condição de gerar as informações necessárias para a nova contabilidade. Então, a gente entrou no dilema. Mas Belo Horizonte está sendo cobrada, já estávamos há 2 anos atrás. Como que nós vamos fazer? Então, nós tomamos duas decisões. Uma é que os sistemas existentes, obsoletos, e tinha necessidade de sistema único, porque aí vem um outro problema. A administração direta tem um sistema de patrimônio, mas as indiretas, cada uma entidade tem um sistema diferente. Então já começa o problema só se cumprir, né? E aí a gente foi apresentar esses 2 cenários e então só se consegue resolver isso, gente, no município desse porte. Com esse tanto de sistema que tem que licitar, tem que escrever, tem que... Imagina isso, é coisa para 5 anos no mínimo, tá? Então o que a gente resolveu? A contabilidade, eu assumi o ônus seguinte, eu não posso parar. Não posso falar, não vai ter nova contabilidade em Belo Horizonte, porque não tem sistema. Então, o que nós resolvemos? Vai ter um desenvolvimento de sistema integrado, plataforma única de médio e longo prazo. Está começando a ser discutido. E nesse inteirinho, nós vamos adaptar os sistemas existentes, tá? Com o que ele tem condição, porque tem sistema que foi desenvolvido há 15 anos atrás, a linguagem, o banco de dados, nada, não tem condição de trabalhar. Então, o que nós começamos a trabalhar? Nós fizemos um cronograma que nós chamamos de projeto CASP, com todas as intervenções necessárias para adequar os sistemas existentes, que é uma situação meia boca, desculpa a expressão,
E a gente está trabalhando nesse projeto com o que nós temos, sem terceirização, sem consultoria, recurso tipo prata da casa, né? E aí a contabilidade da prefeitura não é diferente de nenhuma outra, e na verdade nós nunca tivemos carreira de contador, cargo de contador do ponto de vista de carreira, né? E aí eu digo assim para vocês, nesses anos, tem 27 anos que eu sou contadora da prefeitura, e tiveram dois fatores nesses anos que foram muito bons para o crescimento da contabilidade. Primeiro foi a lei de responsabilidade fiscal. Trouxe a contabilidade para o mapa, tá? Foi depois da lei de responsabilidade fiscal que eu consegui estruturar a contadoria assim, com uma certa com crescimento. Não vou dizer que era qualidade, porque ainda não era. E recentemente, por conta da nova contabilidade, eu consegui fazer um concurso na carreira de tributária, que é a nossa carreira de finanças, do analista contador público. E eu pedi 30 vagas, só consegui 15. Nomeei 8 agora em 7 em janeiro, vou nomear 8 em junho. Tirando isso, eu trabalhava com analistas, fazendários, auditores, né, auditores fiscais, não auditores, né, auditores fiscais, agentes fazendários, e eu falava assim para o RH, qualquer carreira aí que tiver nomeação, que tiver contador, vocês mandam para a contadoria. Mas muito precário. Né? Então agora nós estamos conseguindo começar a estruturar. Então assim, a nova contabilidade é uma ótima oportunidade da contabilidade pedir, fazer acontecer coisas. Né? Vocês têm uma justificativa aí muito boa para fazer isso. Nossa estratégia foi criar um grupo de trabalho. Esse grupo foi criado em junho de 2011. Tá? Tem representantes do orçamento, da receita, das entidades. Então a gente trabalha na medida do possível com esse grupo. Nós fizemos agora em janeiro a publicação da comissão de bens. Nós estamos concluindo o trabalho da comissão, ficou muito bom. Com relação à estratégia para reavaliar, no nosso caso não é reavaliar, é mensurar mesmo. Mensurar os bens existentes. Os móveis já foram levantados por uma consultoria. Falta dar valor atual para esses bens, porque nunca foi depreciado. Quanto que ele vale hoje? Nós tínhamos um custo original, né? Muitos deles já acabaram e está lá. Então você tem toda uma situação que eu acho que é igual em todo lugar. O prédio da prefeitura, com as mudanças de valores, já subiu do patrimônio, né? Com as mudanças de moeda, né? Então, essa comissão de bens está concluindo o trabalho dela e a gente está fazendo a adequação de alguns dos sistemas existentes. Né? Agora, dia 31 de maio, nós temos que publicar o cronograma, todos vocês, né? Nós temos que publicar o cronograma de ações, mandar para o tribunal. Então, no caso de Belo Horizonte, vou falar rapidamente aqui. Com relação aos ajustes para perdas de crédito adjudicativa, nós já concluímos desde 2011, já fazemos. Em 2011, nós fizemos com a média, igual o professor aqui falou, com a média de recebimento dos últimos 3 anos. Mas em 2012, nós conseguimos avançar e a própria adjudicativa fez esse cálculo com base na natureza dos créditos, na fragilidade ou não do risco, né? Reconhecimento e mensuração das obrigações e provisões por competência. Não pensem vocês que a liquidação orçamentária caracteriza competência ou fato gerador, tá? Então, isso foi uma questão que a gente teve que pensar numa forma. Como que nós vamos reconhecer a despesa por competência? Nós criamos um módulo de títulos no sistema orçamentário financeiro em que as áreas vão ter que entrar com a nota fiscal assim que ela for recebida e atestada. Por quê? Porque a despesa, a partir do momento que houve fornecimento ou houve prestação, eu já devo, já é um passivo. Eu já tenho despesa, já afeta o meu patrimônio. Não adianta esperar liquidar formalmente, ter um empenho, não sei quem assinar o processo e tramitar. Você já tem passivo a partir do momento que a nota foi recebida e aceita. Então a gente tinha uma dificuldade muito grande de pensar isso. Porque são milhares de processos tramitando, nós não alcançamos, a gente não vê. E aí a gente criou esse módulo de títulos, ele está
contabilidades, né? E a gente está pressupondo que, a partir de 1º de janeiro, nós vamos ligar evento nele para contabilizar a despesa por competência. Isso aqui, que é o que a comissão está fazendo, reconhecimento, mensuração e mensuração de bens móveis e imóveis intangíveis, eu diria que nós vamos um processo até 31/2/2014, porque é um processo moroso, principalmente com relação aos imóveis, tá? Registro dos fenômenos da depreciação, amortização e exaustão. Também nós estamos com o pressuposto para 31/12/2014, porque o sistema, a gente até consegue fazer um inventário atualizado, mas a depreciação tem que levantar a vida útil, o sistema tem que ser preparado para poder fazer o cálculo, gerar as informações para a contabilidade, porque isso é lá no patrimônio. O sistema existente é muito ruim e eu assim, acho que esse vai ser uma das coisas que a gente vai demorar bastante. Evidenciação de ativos de infraestrutura. Não estamos nem pensando nisso, gente. É impossível, se a gente nem sabe dos bens móveis e imóveis, falar em reconhecer ativo de infraestrutura é muito feliz, né? A gente vai fazer isso em um outro momento. Não que a gente não esteja estudando, já discutindo, mas é muito complicado. Sistema de custo também, independentemente de CASP, esse governo desse prefeito, que agora foi reeleito, ele já tinha trazido preocupações em fazer custo. E já existia um piloto de custos na saúde e na educação, tá? Então, está se fazendo um mapeamento do custeio direto dessas áreas, saúde e educação, uma estruturação do Centro de Informação de Custo com carga nos exercícios 2011 e 2012. E que foi um trabalho muito mais difícil, que eles tiveram que levantar a despesa e a receita por competência sem que nós estivéssemos executando como tal. Mas esse ainda está muito precário, né? A gente não pode nem dizer que ainda não é um sistema de custo. Então isso é um processo, nós estamos colocando no cronograma 31/12/2014, mas eu não acredito que até lá nós vamos ter alguma coisa, honestamente falando. O plano de contas está pronto, nasceu, graças a Deus, tá? Já está prontinho. A gente já mandou para as entidades para elas começarem a tentar fazer um deparo da realidade atual para o novo plano de contas. Isso nos ajuda, porque enquanto eles estão fazendo isso, eles estão falando coisa para a gente, para adequar. Eu tenho isso, não achei isso lá. Onde que eu... Então a gente está nesse processo que eu acho que vai durar esse ano inteiro. Nós estamos elaborando os eventos também que ainda não estão prontos. Os demonstrativos eu vou deixar para fazer no ano que vem. Nós não tivemos condições ainda. Segregação das contas patrimoniais de curto e longo prazo, a gente já vem fazendo no decorrer dos anos. Aí nós temos um problema com o tribunal, porque o tribunal só sabe a estrutura da Lei 4.320, é permanente. A dívida ativa que eu pago nos próximos 12 meses, eu ponho lá no meu, hoje, ativo financeiro, que vai ser o nosso circulante, mas o tribunal não aceita. Então é muito complicado, sabe? A gente esbarra nessas questões, né? Mapeamento dos processos e sistemas atuais foi concluído, né? Que é a situação atual. Bom, então nós estamos elaborando os eventos, porque o plano de contas já está pronto. Nós estamos buscando as interfaces dos sistemas de informação, aquela possível, dada a fragilidade dos sistemas. Nós temos um problema, nós temos que manter a contabilidade no modelo atual, 2013-2014, que o tribunal não sinalizou que ano que vem ele vai trabalhar PCASP. E ano que vem, então, eu vou trabalhar CASP em paralelo. De certa forma, é bom que eu vou ter mais tempo para fazer ajuste, mas eu tenho problema com o Tesouro e os organismos internacionais e as auditorias externas. Tá? Recentemente eu recebi uma auditoria externa e eu tive muita dificuldade com eles por conta das exigências. Quais são os principais problemas? Último ano de mandato, que era o auge da minha convergência, nós praticamente paramos, porque aí tem processo eleitoral, mudança. Belo Horizonte sofreu um impacto muito grande com a saída do PT no meio da gestão, porque brigou com o prefeito Márcio Lacerda. O meu secretário de Finanças anterior, que apoiava o projeto, foi embora, então fiquei órfã.
Então, o contexto político nesse primeiro ano, mudança de gestor, é muito complicado. Tem que explicar tudo para quem está chegando, tem que pedir para eles priorizarem o recurso. Aí eu falo assim, um analista lá na Prodabel que acaba o contrato, eu tenho que ir lá no governo, explicar, pedir. É muito complicado gerir isso. Então, restrições financeiras ilegais. Ano passado eu não podia fazer gasto sem disponibilidade financeira, então não podia fazer contrato novo, não podia contratar pessoal. Indefinição do TCE sobre o projeto CASP, isso impacta bastante. Necessidade de manter a contabilidade nos dois modelos e carência de recurso humano, contador, analista de sistema. Então, eu estou falando rápido, eu só tinha meia hora. É um processo, ter uma visão, apesar do professor Milton falar que é parente rico, mas a gente tem também problemas tais como vocês. Se ainda não tem, vão ter quando começar o processo. Obrigada.